E nesta semana, o Repórter Brasil faz uma série de entrevistas especiais sobre corrupção. Vamos a São Paulo com o repórter Gustavo Minari. Minari, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu estou aqui com a advogada Vivian Gregory, que é presidente da Comissão de Propostas de Parcerias e Convênios Públicos da OAB aqui de São Paulo. Boa noite, Vivian. Boa noite. Qual que é o principal objetivo dessa comissão? Olha, a OAB tem como uma das suas principais funções atuar como guardiã dos interesses da sociedade. E tendo em vista que boa parte, grande parte hoje das políticas públicas do Estado têm sido executadas por meio de parcerias e convênios, entendemos que era oportuno a criação de uma comissão específica para fiscalizar e estudar mecanismos de aprimoramento dessas parcerias e convênios. O que você acha da lei de licitação aqui no Brasil? Olha, eu entendo a lei como uma lei muito boa. As leis no Brasil, em geral, não são leis ruins. Inclusive, numa breve leitura, muitas vezes eu comento com os meus alunos que me parece loucura contratar com o Estado. O grande problema da lei de licitação e algumas outras é no sentido da sua aplicabilidade na integralidade e uma cultura que existe hoje, especialmente do agente público, no sentido de burlar essa lei para se beneficiar de alguma forma ou beneficiar a terceiros. E isso acaba favorecendo a corrupção? Com certeza, favorece e muito, facilita, porque hoje o que acontece? O Estado é um grande financiador de grandes obras, de grandes serviços, e é uma forma de você estar desviando isso. E isso não acontece só agora, né, Vivian? Não, isso infelizmente o Brasil, desde dos áureos tempos do Império, já acontece. É quase que uma questão cultural, infelizmente. Em outros países também acontece esse tipo de corrupção, esse tipo de esquemas, como é que é? Todos os países, qualquer um que se olhar ao redor do mundo, nós temos o mesmo problema e a mesma questão. O problema é o grau de corrupção, o quanto de dinheiro é desviado, que infelizmente o Brasil está entre os primeiros no ranking do desvio. E existe solução para isso? Ou seja, essa lei ela pode ser aprimorada? É possível que se faça alguma coisa para que se tenha menos ou que não se tenha corrupção? Eu acredito que nós só minimizaremos a questão da corrupção de duas formas. Através da educação, mudando a cultura de como se vê a questão do dinheiro público, porque os agentes públicos têm que entender que o dinheiro não é deles, né? Eles gerem esse dinheiro como se deles fossem, não é. E as leis que existem sejam efetivamente aplicadas e as pessoas que se envolvem na corrupção, tanto ativa como passivamente, efetivamente punidas. Aí eu acredito que sim, que isso vai diminuir. Nesse caso de corrupção, né, em que as licitações são feitas, muitas vezes a licitação ela é feita especificamente para uma determinada empresa, para que ela seja favorecida. Como é que acontece isso? Infelizmente, a lei de licitações, ela é uma lei que ela procura evitar esse tipo de coisa. Mas o que a gente percebe em muitos casos é que o edital de licitação ele é montado de uma tal forma, com tais especificidades, que muitas vezes uma única empresa ou duas empresas apenas se encaixarão e poderão atender todos aqueles requisitos exigidos. É o que a gente chama de licitação direcionada. Então, é uma forma de burlar a lei para privilegiar alguém ou alguma empresa específica. E isso acontece em todos os âmbitos? Infelizmente acontece, em graus maiores ou menores, com valores maiores ou menores, mas isso acontece e é muito comum. Não digo que seja em 100% dos casos, mas infelizmente é muito comum isso acontecer. Com a criação dessa comissão, você acha que é um primeiro passo já para que se fiscalize mais, para que se tenha mais controle sobre isso? Eu acredito que sim, porque a OAB sempre foi muito respeitada e sempre levou muito a sério a questão de guardar os direitos da sociedade e buscar o aprimoramento desses direitos, né? E é uma entidade que efetivamente combate tudo que é nocivo à sociedade. Você acha que essa questão da doação, né, que grandes empresas fazem, né, para candidatos que estão, né, durante a eleição, isso também acaba favorecendo, né, ou seja, ela dá um dinheiro já pensando no futuro, ou seja, não é uma doação, é um investimento?
Com certeza. Infelizmente, essa questão da doação, então, essas empresas, elas já são beneficiadas nesses editais de licitação para que já haja um financiamento de campanha embutido para que esse dinheiro retorne aos políticos para financiar as campanhas. Então, nós temos um grande problema com relação a essa questão de financiamento de campanha que acaba levando a um aumento de corrupção. Mas eu também não acredito que simplesmente um financiamento de campanha pública seja algo que extingua esse tipo de coisa, porque no nosso país eu não consigo acreditar que essas empresas deixem de fazer ou de transferir esse dinheiro de alguma forma. A gente corre o risco de ter um caixa 2, por exemplo. Nós vamos ter, acho que, um caixa 3, porque caixa 2 nós já temos, né? Infelizmente, eu ouvi na televisão, em entrevistas de alguns políticos, principalmente dirigentes de partidos, assim, houve meramente, na questão do mensalão, a questão de um caixa 2. Agora, desde quando o caixa 2 é tratado de uma forma tão leviana, né? Como se fosse algo muito simples, uma mera irregularidade. Isso perpassa por crime, não pode ser tratado dessa forma. Para finalizar, Vivian, você acha que se houvesse uma punição mais severa, as coisas seriam diferentes? Eu acho que nessa questão, hoje a lei anticorrupção cobriu uma lacuna muito grande, que é a punibilidade das pessoas jurídicas utilizadas para operacionalizar os esquemas. Hoje eu acho que para combater esse tipo de corrupção que a gente está vendo de financiamento de campanha, nós necessitamos de alguma lei específica e uma punibilidade mais pesada com relação aos partidos políticos, a pessoa jurídica dos partidos políticos. Tá certo, então. Vivian, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Catiúcia, Guilherme, voltamos com vocês aí em Brasília. Obrigado, Minari. Boa noite. Amanhã vamos conversar com o secretário executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Higino Alencar. E nessa conversa com o secretário executivo da CGU, vamos abordar um assunto importante. No Brasil tem-se a tendência de satanizar o setor público e aliviar a barra das empresas privadas. A corrupção, é bom lembrar, tem sempre duas pontas. Quem paga, quem recebe, quem propõe, quem acata. E as duas partes precisam de punição.